Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Hoje é o dia 91 do projeto Bíblia para Iniciantes. E depois de Estevão ter chegado aos tempos de Moisés, na explanação dele ali, naquele julgamento que estavam fazendo, Estevão falando que a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este Moisés enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E continuando, a partir do versículo 36, este, este Moisés os tirou do Egito, os tirou da escravidão, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Prodígios e sinais, assim como o próprio Estevão estava fazendo, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos, sempre fazendo prodígios e sinais. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Foi o próprio Moisés, saiu dos lábios de Moisés, que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele dentre os vossos irmãos. Ele estava ali se referindo a quem? A Jesus. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, para nos transmitir essas palavras, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, lembra, Arão, irmão de Moisés, ficou enquanto Moisés subiu ao Monte Sinai novamente, para receber as leis do Senhor, os 10 mandamentos. E porque Moisés estava demorando, o povo falou a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, porque estava demorando. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, ao bezerro, a essa imagem, alegrando-se com obras das suas mãos, das suas próprias mãos. Eles deveriam se alegrar com as obras de Deus, mas não. Eles quiseram se alegrar com as obras das próprias mãos, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar um bezerro de ouro, um Deus morto, um Deus feito por mãos humanas, ao invés de adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Por quê? Por que que eles fizeram isso? Porque o coração deles endureceu e voltou para o Egito. Então, muitas vezes, por mais que eu e você estejamos no caminho certo, estejamos sendo guiados, sendo instruídos por alguém no caminho, quantas vezes podemos passar por essa situação onde o nosso coração volta para o Egito, volta para a escravidão do pecado, muitas vezes pensando lá atrás, pensando, como era bom lá na época que eu fumava maconha, ou na época que eu usava drogas, na época que eu me prostituía, na época que eu bebia, na época que eu fazia isso, aquilo. Sabe por quê? Porque os prazeres da carne seduzem.
escravizam. Então, cuidado, cuidado. Se você está no caminho de Deus, olha para frente, não olha para trás. Olha para frente, que na sua frente tem uma terra prometida por Deus para mim e para você. É a terra de Canaã, onde mana leite e mel, onde ali o trabalho será abençoado, onde você vai plantar, onde você vai semear e também você vai colher. No Egito não se plantava, porque ali era a escravidão. Escravidão. Se tinha prazeres, lá no Egito se comia especiarias, sim, mas era uma escravidão. Era uma escravidão. E aqueles israelitas, o povo de Deus, voltou o coração para o Egito. Construíram ali um Deus de ouro, um Deus feito por mãos humanas, e começaram a adorar aquele bezerro. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque? Moloque era um deus do dinheiro. Perdão, Mamon era o deus do dinheiro, Moloque era um deus que recebia sacrifícios de crianças, matavam-se crianças para oferecer a Moloque. Era um deus mau, um deus que não queria o bem, era um deus que eles adoravam, só que era uma enganação. Era um Deus que visava enganar o povo de Deus, tirar o povo de Deus do foco principal. E a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar. Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Por essa situação, porque eles fizeram isso, eles iriam agora também passar por um tempo de escravidão também agora na Babilônia, por causa da dureza do coração do homem. Deus já estava prevendo isso agora. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, continua Estevão, no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então Deus falou para Moisés: faça dessa forma um tabernáculo para adoração ao Deus. O tabernáculo do testemunho, na verdade, um tabernáculo era o local sagrado onde Deus se encontrava com seu povo. E o tabernáculo do testemunho, ao qual Estevão está se referindo aqui, ou tenda do testemunho, era uma tenda elaborada, portátil, usada pelos filhos de Israel no deserto, nesse período específico. Depois do pecado da adoração do bezerro de ouro, quando Moisés estava no Monte Sinai, Moisés, após isso, montou a tenda sagrada fora do acampamento, pois Deus se recusou a habitar no meio dos israelitas depois que os israelitas adoraram aquele bezerro de ouro. Então somente Moisés podia de fato entrar nesse tabernáculo do testemunho, por causa da adoração daquele bezerro de ouro no meio da congregação. Então Estevão continua aqui: o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então, quando Josué entrou na terra prometida,
quando Deus expulsou da presença deles, dando posse das nações que Deus havia prometido, nação de Canaã, terra de Canaã, expulsando dali aqueles gigantes que estavam na terra dos filhos de Deus, né, a qual Jacó saiu dali por causa da fome e foi para o Egito, né, passando aquele período. E agora eles estavam voltando para a terra prometida. Este, Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou, Davi suplicou a Deus a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Então Davi, depois que foi, né, consagrado como rei, depois do povo ter pedido um rei, né, e Deus deu Saul para aquele povo que ficava pedindo. Aí Saul desobedeceu a Deus, saiu da presença de Deus e ali Deus levantou Davi para ser rei daquele povo. Lembra que ele foi ungido como rei, depois foi levantado ali como rei. Ele estava à frente das batalhas, né, do povo de Israel. Mas mesmo assim, pelo pecado de Davi, Deus não permitiu o pecado de Davi, né? Que Davi pecou contra Deus quando adulterou com Betseba e nasceu disso o filho Salomão. E foi Salomão quem edificou a casa de Deus, né? A casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Entretanto, continua Estevão, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso Estevão falando, se dirigindo para aquelas autoridades. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O que quer dizer incircunciso? Incircunciso, a circuncisão era tirar o excesso do órgão masculino, né? Tirar o excesso. E aqui ele está dizendo, incircunciso, o coração e os ouvidos tinham coisas demais que acabavam prejudicando, tirando a pureza do coração, tirando a pureza dos ouvidos e fazendo com que eles resistissem ao Espírito Santo. Que eu e você não sejamos incircuncisos, ou seja, que não tenhamos algo a mais nos prendendo ao passado, nos prendendo à escravidão do pecado, que não tenhamos esse algo a mais, que o nosso coração seja limpo, seja puro, que o nosso ouvido seja limpo, seja puro para ouvir a voz de Deus, o coração para sentir a presença de Deus e do Espírito Santo. Estevão está falando, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos vossos pais, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Esse justo com J maiúsculo. Jesus. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus.
do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. E ali, ouvindo essas palavras, percebendo a verdade dessas palavras, a dureza dessas palavras, ali, aquelas autoridades se enfureceram no seu coração. Mas isso nós vamos falar amanhã. O que aconteceu nesse momento? Pela verdade, por Estevão estar falando exatamente a verdade. E eles estavam ali, totalmente duros de coração. Porque se estivessem amolecidos, se estivessem puros, eles perceberiam ali que Estevão estava falando a pura verdade e se arrependeriam. E seria maravilhoso. Imagina aquelas autoridades ali se arrependendo, se ajoelhando, recebendo o Espírito Santo, recebendo uma nova vida, um novo caminho. Mas não. Vocês vão perceber que eles não fizeram isso. Que eu e você possamos nos arrepender ao ouvir o Espírito Santo, ao sentir a presença de Deus, ao ouvir as palavras de Deus, possamos nos arrepender dos maus caminhos, dos pecados e receber este Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, sobre as nossas vidas. Amém? Um beijo no seu coração e que você possa ter um dia repleto da presença de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus.